Bem-vindos ao nosso Pode Sim, eu sou o Carlos Luiz, estamos aqui para gravar mais um episódio 75. Estamos com... Cisa Sá. Alô. Oi. Olha aí, falou um alô. Pessoal, vamos lá. O clima é de alegria, de reflexão, né? E o tema é um tema sério e profundo, né? As coisas não são, uma coisa não é contrária à outra. Hoje a gente vai falar, né, no nosso Pode Sim 75, sobre a crise da migração europeia, né? E aí a gente já vai anunciar o tema do próximo, né? A gente vai tentar fazer isso na medida do possível. Nem sempre é possível porque a gente, como você já deve estar acompanhando, a gente normalmente pega temas atuais. Quando a gente pega um tema que tem mais conteúdo, né, como a gente trabalhou os sonhos, aí dá para antecipar um pouco. Mas o próximo tema do 76 vai ser sobre a nossa crise moral e sobre as soluções possíveis, né? E aí a gente vai trabalhar isso, né? Como lidar e como alterar a cultura da corrupção no nosso país. Esse é o próximo. O que é que a gente pode falar da crise da migração? A gente estava aqui falando há pouco tempo que é uma crise que já tem um certo tempo, mas o que chocou, né, o que chamou a atenção de todos nós e do mundo, né, de boa parte do mundo, diga-se de passagem, foi essa foto que está aí, vocês vão ver no blog, dessa criança, né? Alan, o nome dele é Alan Kurdi, né, uma criança de 3 anos que morreu como? No dia do acidente dessa criança, teve acidente de 2 barcos, um com 17 e outro com 19 pessoas, né? Da família dessa criança só sobreviveu o pai. Era um barco que tinha 17 pessoas, né? E aí a gente vê, né, a perda do filho depois de todo um processo de desespero, né? E aí a gente vai tentar entender um pouco isso, porque ele sabia que era uma travessia perigosíssima, ele sabia dos perigos, ele estava tentando outros meios, mas não conseguiu, e no ato de desespero entrou num barco fugindo do seu país, né? Vamos tentar entender também esse desespero, né? Por que as pessoas fazem isso? E é importante a gente fazer sempre esse exercício, né? Por que essa pessoa fez isso? Perguntaram para alguns sírios, mas por que vocês estão aqui, né, fugindo, desesperados, correndo o risco de morrer, tentando entrar na Europa? Era pior lá do que... É exatamente isso, porque eles estão fugindo de uma situação pior. Exatamente. Crianças, bebês. E aí é que ele disse. O que eu ouvi um depoimento foi assim: é melhor a gente tentar fugir e talvez morrer ou não do que ficar lá e morrer. Aí ter certeza. E ter certeza que vai morrer. Então são pessoas que estão agindo numa situação de desespero. Esse pai mesmo que deu depois da entrevista, perdeu, exatamente. E ele estava já há muito tempo tentando sair da Síria numa situação de segurança e não conseguiu. Quando ele viu que a situação lá só piorava e que ele não tinha... A guerra civil lá estava mais de 4 anos. Exatamente, que não tinha alternativa. E aí a gente vai voltar para um tema que você está comentando da guerra civil. É justamente o que é que está acontecendo. E aí assim, a gente vai tocar em vários assuntos e é importante a gente entender o seguinte: nós não estamos culpando especificamente ninguém. A gente está tentando entender e também, aí sim, a gente acha que cada um de nós tem uma parcela de responsabilidade e alguns de culpa, mas não existe o demônio e o anjo. Existe um contexto em que muitas pessoas ou muitos atores internacionais, países, agiram de maneira infeliz e geraram esse problema. A gente tratou disso, o problema que fez, né, a família do Alan Kurdi fugir e ele morrer afogado foi um problema que a gente tratou aqui no Pode Sim 63, que se chama Estado Islâmico, né? Então o que acontece? A Síria, o Iraque e o Afeganistão, em grande parte, estão dominados por grupos de fanáticos. E que eles se chamam Estado porque a ideia deles é realmente construir um Estado e impor uma interpretação extremamente radical e fanática do islamismo. Diga-se de passagem que a grande maioria dos islâmicos não concordam. Inclusive, a maior perseguição é justamente aos islâmicos, porque eles não concordam com o fanatismo e eles são as principais vítimas.
Num documentário que a gente colocou no blog, no Pode Sim 63, eles mostram, eles tomaram uma região e tinha uma igreja católica e uma mesquita de islâmicos não radicais, que é a grande maioria. A igreja católica eles usaram para reunião e a mesquita eles explodiram. Queria matar o Tipo assim, matar, né? Matar, destruir. É islâmico, mas é diferente. Então, os islâmicos são os mais ameaçados, por incrível que pareça. Eu discordo, dizer assim, olha, eu sou da sua religião, mas isso não é assim. Radicalismo religioso, né? E aí, assim, então, eles estão fugindo do problema do Estado Islâmico, que a gente trabalhou lá no outro programa, não vou comentar, mas é importante lembrar que grande parte desse problema surge em 2003, com a guerra do Iraque. Nós, humanidade, ainda estamos colhendo os frutos amargos da guerra do Iraque. Exatamente. Então é importante a gente entender esse contexto, certo? Não estou dizendo que tudo é responsabilidade só dos Estados Unidos, mas ele tem a sua cota de responsabilidade. Na hora certa, a lei de Deus cobra. Da mesma maneira que nós, brasileiros, ainda temos a nossa cota de responsabilidade com a escravidão, ainda não resolvemos. A gente vai tratar disso no outro programa, e isso está colocado na obra Memórias de um Suicida. Mas aí é um outro assunto. O que ocorre? Então, essas pessoas estão fugindo, estão desesperados, estão diante de uma ditadura fanática, que manipula a maneira de você, inclusive, vestir, de se comportar, e que vai punindo e castigando, e que você não tem segurança nenhuma. Qualquer hora você pode ser preso, você pode ser espancado, você pode ser confundido. Então, obviamente, você não quer ver com seus filhos e você viver num mundo desse, sabendo que você e seus filhos podem ser abusados de qualquer maneira. Porque o grande problema de todas as ditaduras é a impossibilidade de você controlar todo mundo. Então muita gente aproveita regimes totalitários para vivenciar a sua maldade. Isso aconteceu, por exemplo, com Paulo de Tarso. Quando Saulo começa a perseguir os cristãos, ele era firme, ele era radical, ele usou força, mas a grande maioria dos abusos foram cometidos sem que ele soubesse que ele não concordaria. Se ele tivesse sabendo que aquilo estava... Então ele era o comandante da repressão, e apesar de ser forte e radical, ele não concordava com injustiça e com abuso. E foram cometidos. Porque a pessoa se aproveitava e dizia, fulano é rico, eu quero pegar ele é cristão, embora não tenha feito nada errado, eu vou usar isso aqui. Ou vou dizer que é cristão sem ser. Então isso é um problema humano. Daí a gente defender com tanta veemência a democracia, porque não é perfeita, mas pelo menos as pessoas têm possibilidade de buscar a defesa dos seus direitos. E é interessante, essa região, para que não fique muito longe, a gente está falando da Síria e do Iraque. A Síria é a região onde fica Damasco, a cidade em que Paulo de Tarso encontrou Jesus. É nessa região que fica a cidade de Damasco. É nessa região. E também é próximo a Israel, onde viveu Jesus. Então a gente está falando de uma região que tem uma ligação histórica conosco, apesar de parecer distante. Então o que acontece? A Síria, eu trouxe até um mapazinho aqui, não sei se ajuda, mas eu botei no blog, vocês não vão estar vendo. Ela faz fronteira com a Turquia, que é a Síria, aqui é a Turquia, aqui é a Grécia. O que é que eles fizeram? Eles pegaram um bote aqui na Síria, tentaram ir até a Grécia, porque aí já é Europa, Já é Europa. É uma travessia, só que não é uma região tão distante. A gente tem navios que atravessam o oceano. Nós somos recursos, né? O problema é a falta de recursos. O problema é que são botes. São botes, possivelmente superlotados, no desespero de todo mundo querendo ir, por pessoas exatamente que estão ali, que sabe, sei lá, o que é que conhece, o que é que não conhece. Então é um grau de exposição. E aí a gente vê hoje a Europa nessa situação dramática. Infelizmente, tudo indica que isso não vai parar no curto prazo. O Estado Islâmico é um problema muito mais sério do que a gente imagina. Tá certo? Tem recursos de petróleo na região que eles já estão utilizando. E o Estado Islâmico faz o que fazem os obsessores, gente. Eles mobilizam a mágoa das pessoas. A gente não pode esquecer que foi deixada uma mágoa profunda em 2003 lá. Foi deixada uma mágoa profunda. E sendo bem sincero, eu não sou contra, em casos extremos, do uso da força. Às vezes tem que usar. O problema é que lá foi usada a força sem necessidade, e foi usada a força e depois abandonaram o povo. Em toda a região. Toda a região. Na verdade foi a guerra do Iraque, mas destruiu toda a região. Toda aquela região ali ligada. O núcleo
todo isso começa no Iraque, aí se espalha para a Síria, que é vizinho, e se espalha para o Afeganistão, que também teve outra guerra lá. Então a gente vê que foi feito, infelizmente, um cultivo de ódio. Carlos, a posição da União da Rússia de um apoio que já está sendo, já se nota, já interessa a eles, pelo meu ponto de vista, interessa a eles a permanência daquele tipo de... Sim, porque aí a gente está num jogo político em que o sentimento humano não é só um jogo religioso, interesse, digamos assim, local, não é mais só interesse local, nem religioso. É uma briga de influência, né? Então, se você apoia o meu poder, então se você apoia a mim, não interessa quem você é. E aí a gente tem que pensar isso, quer dizer, foi deixado um país destruído. E aí o Estado Islâmico cresce em cima dessa destruição, dessa mágoa e dessa desordem. Que eles têm. Dessa desordem. Então, exatamente. Então, isso que a gente tem que entender isso, porque a gente só vai solucionar se entender. Ninguém está acusando. E aí o resultado, essas pessoas vão fugir para onde? Para a Europa, que é o vizinho próximo, que é seguro. Essa é a verdade. Né? Então a gente vê a Europa totalmente envolvida nisso. A gente vê os Estados Unidos envolvidos nisso, e a gente tem que ver o Brasil, aí vamos trazer para ti, envolvido nisso, né? Porque a responsabilidade de ter um projeto de ser pátria do Evangelho é grande. Se a gente quer ser pátria do Evangelho, nós também estamos envolvidos Celeiro do mundo e a pátria do Evangelho. Exatamente. Então, assim, isso é o fundamental. Qual é a nossa participação? Né? Esse problema tem a ver, a foto dessa criança morta na praia tem a ver com a gente, né? E aí o tema do próximo programa que tem a ver que nós precisamos organizar melhor o nosso país, mas não simplesmente para tornar, né, um novo rico, né? Besta, cheio de coisa e exibindo e esnobando coisas. Sabe se não está na hora de aproveitar toda aquela quantidade de terras de água da região norte, através de criar condições para abrigar aqueles que não têm isso, pronto, aí isso. Mas aí nós temos que acelerar, nós temos primeiro que nos organizar e paralelamente começar a abrir espaço, porque ou a gente é cristão ou a gente é mentiroso, porque a gente já disse que ia ser. Então, nós não estamos nos propondo isso. Então, e aí? É uma coisa que nós estamos aceitando. Né? E eu acredito que a gente não está aceitando por burrice nem por vaidade, é por um compromisso com Cristo. Então, qual é o papel do cristão? É acolher. O Emmanuel coloca, né, e aí é um dado que, assim, na época era escandaloso, hoje eu acho até que é modesto, se nós fizermos o dever de casa, né? Tudo parte da nossa decência social, da nossa competência, da nossa honestidade. Que o Brasil deve abrigar 900 milhões de pessoas. Dá até um tanto mais, mas eu vou ficar com o número do Emmanuel para a gente entrar aqui em polêmica. 900 milhões de pessoas. Cabe, gente. A China tem coisa. A Índia tem coisa. Nós somos normalmente do mesmo tamanho. Olha, Carlos, só cortando isso aí, quando começou a ver o pessoal lá, os primeiros imigrantes para Haiti, e vieram por pela Aruá, por terra e tudo, e que eles mandavam, o governante mandava para São Paulo, por que São Paulo? São Paulo já tem muita gente. Naquela ocasião, eu disse, meu Deus, está aí São Paulo de terra, no Acre, Rondônia, Amazônia, que poderia ser colônias agrícolas para abrigar esse pessoal que está chegando. Não, você pensa que mandar um grande centro que já está sobrecarregado. Eu acho que o objetivo maior seria isso. Não, sim, com certeza. A gente tem condição, tem tecnologia, tem terra, tem natureza. Exato. Então, isso eu insisto muito porque me preocupa um pouco, e aí me preocupa mais até do que a crise que a gente está vivendo, nós não cairmos na ilusão da riqueza, nos tornarmos um país rico e simplesmente egoísta. Então a gente tem que começar a pensar nisso, gente, porque o que está começando a acontecer, Emmanuel falou através do Chico, tem uma entrevista dele, acho que em 1955, que foi dado, o assunto até era outro, mas esse assunto é tocado na entrevista, para um jornal da Legião da Boa Vontade, e ele fala isso, o Brasil tem que se preparar. Né? E acho que o movimento espírita tem um papel sério que a gente talvez não tenha acordado ainda. Né? E com essas terras e com esse povo chegando, ia ser só o celeiro do mundo e outro
Isso. em outro aspecto, mas de alimentação. De alimentação e de fraternidade. Não, além da Quando nós tivermos, já pensou que lindo a gente ainda vê isso? Quando nós tivermos a grandeza de um presidente do Brasil chegar e dizer assim, olha, são quantas professores estão com problema? 300 mil. Nós recebemos as 300 mil. Olha, gente, Pode mandar para cá. e Vocês só não a querem? devastação da Podem floresta. vir e eles vão ser bem recebidos Só a e vão ser devastação da acolhidos. floresta, E o porque ela está sentimento. abandonada. Sim. Se tivesse se colonizado áreas de uma forma organizada, preservando, estudada, nós estaríamos, não existe. Tem, gente. E assim, e uma coisa que a gente Outra coisa, o dá. sentimento de gratidão e o sentimento de carinho, de sentimentos bons, né? Que a gente vai receber por estar acolhendo esse Mas esses povo. que vieram, que estão no Rio. E acolher de uma forma definitiva, não para uma passagem, né? Muito não, com certeza bem melhor do que estavam lá. Com certeza. Por mais difícil que seja, é aquela coisa. Não estamos falando do paraíso, estamos falando de condições humanas. Não é utopia. Porque essas pessoas estão sem condições humanas. Existe Lá condição. estavam num patamar Isso. De cultura desespero, e de cultura. cultura. E eles Tem um acesso. de professores, médicos que estão nesse grupo todo. Então, assim, eu acho que é importante o Brasil como um todo. Acho que nós espíritas temos que começar a cultivar pelo menos essa reflexão. A Emmanuel já deu a dica, está aí com mais de 50 anos. Pois é. É importante porque nesse aspecto, o movimento espírita tem que se posicionar, os espíritos têm que se posicionar. Né? Não é discussão, porque a gente tem que separar bem. Nós não estamos falando de discussão de partido, de Nem deputado, econômico, de não senador. compete com gente. O espiritismo, enquanto movimento espírita, não entra nisso, nem deve entrar nunca. Cada um com a sua posição e ponto final. Agora, enquanto ação de país, enquanto postura de país, enquanto cultura, enquanto decisões de país, nós temos que começar a pensar nisso. E aí é importante, paralelamente, a gente começar a ajeitar o Brasil, que acho que a gente começou, vamos falar no próximo programa, mas começar, acima de tudo, abrir os nossos corações. Abrir os nossos. Quando a gente vê uma criança, a gente tem que dizer, esse menino devia estar aqui. Esse menino devia estar no nosso Acreditar país. na força No da nação norte, no nordeste, também. não interessa. Porque nós temos espaço, gente. Temos muitos. Nós temos espaço, nós precisamos de gente para povoar esse país. Quer dizer, outro ser humano morrendo lá sem nada, E aqui um estrago. e aqui a gente Chão ali. Desperdício. Quer desperdiça. dizer, por enquanto, casados, a nossa contribuição é através justamente das nossas orações, dos nossos pensamentos, de emitir nossas opiniões quando isso for possível, mas a oração Porque é a uma gente força não tem imensa. acesso a mais que isso. Vamos orar e vamos orar também, e aí eu acho que a oração talvez tão importante quanto, para não entrar em polêmica, para que nós brasileiros abramos os nossos É corações. isso, com certeza. Porque eu tenho certeza que se hoje, com toda essa confusão que está aí, hoje, nós brasileiros nos mobilizarmos assim, a gente quer que o Brasil receba tantos mil refugiados, Dignamente. a gente tinha condição, porque pelo menos Pensaram que de 300 mil vem pra cá? Estava dando hoje. não, Mas não é de uma vez, tem que- é porque essas coisas assim, política internacional, sabe assim. É complicado. Não, é tudo muito lento, aí diz para ver o impacto. Porque na verdade não quer, né? Porque quando quer, meu filho, Olha, e sabe o Brasil, que eles Brasil, querem? gente, o Brasil é um país livre. Bota avião e traz ninguém. Bota lá nosso navio, era só dizer, tragam agora, tá aqui. Quando quer que não fez uma Copa do Mundo? Não fez tanto, não recebeu tanta gente. É isso que eu estou dizendo, quer dizer, porque isso. Condições, né, de A receber. gente não fez uma Copa do Mundo, gastou um absurdo de dinheiro, vou falar indo disso. Os desvios no próximo programa. Gastar com qualidade. Tá fazendo a Olimpíada. Você está entendendo? A gente não teve condição de receber gente do mundo, não criou estrutura quando quis. E aquele congresso da juventude também. Olha o mundo de gente. Então a gente tem capacidade. Mas faz bem ao ego, gente. Tem, O aparece. Brasil tem capacidade. Isso, graças a Deus, a gente pode dizer porque constata em várias situações. Então nós temos capacidade. O que nós precisamos é a vontade da maioria. Dizer assim, nós queremos que isso seja feito. Nós queremos receber essas pessoas. Mas dignamente. Eu espero que a gente receba esses 300 mil. Exatamente, já foi anunciado. Vamos torcer que dê certo, porque na verdade é um começo. O Emmanuel quer 900 milhões. Mas a gente, Emmanuel, começamos com 300. Vamos fazer. Mas
esse espírito. Só, mano, pelo menos a gente pode dizer assim, mano, já começamos. Não, claro, então, assim, eu não estou falando que vai ser nesse ano, mas... Não, nesse ano eu não posso, mas... É entender que existe um projeto de acolhimento. E que nós um dia vamos ter que ter uma política internacional, se quisermos ser a pátria do Evangelho, alinhada com isso. O Brasil tem que ser um país, e já é um pouco, vamos ser honestos, a gente não é história, é política internacional, o Brasil já é um país acolhedor. É muito acolhedor. Mas, assim, precisa um pouco mais, porque a necessidade é muito maior. Mas está acolhendo de uma forma precária, com caridade, dentro das igrejas, fazendo isso. Nós temos que abrir e criar condições. Todo mundo, um espaço que condições. Todo mundo. A gente não mobilizou, a gente não teve voluntário trabalhando na Copa do Mundo? Por que a gente não pode ter voluntário espírita, católico, evangélico, ateu, trabalhando para organizar um lugar bom para essas pessoas? A gente já faz. Alguns lugares. A gente já faz. Enquanto país, a gente já faz isso. A gente já provou que é capaz. O que eu quero dizer é isso. A gente é capaz. Quando quer, a gente faz. Né? A gente faz. Então, vários eventos aí a gente já conseguiu fazer e deu certo. Então, existe uma coisa mais difícil do que as bandeiras, que esse pessoal que vem entrar no desconhecido daquele... É o que eles estão fazendo. Isso. É isso que eles estão fazendo. Então, exatamente. Abrindo caminhos, né? E a Europa vai ser convidada mais uma vez a amenizar o seu karma, que não isso, é pouco, né? Mas aí é o convite que eles estão recebendo a chance. Eu me agradeci muito a Deus pela Alemanha estar procurando redimir uma parte do karma que adquiriu. Tem sido de todos os países da Europa que me surpreendeu e gratamente pelo posicionamento dela. Foi Nigerina. Uma decisão rápida. É que eu estou dizendo, quando quer faz, gente. Quando quer faz. Isso aí, quando quer faz. Assim, hoje a terra, a sociedade terrena tem recursos tecnológicos para executar essas coisas todas. Não precisa descobrir mais nada, não precisa de uma invenção nova. É o que tem, tá na mão, é a faca e o queijo. Quer cortar, corta. Já tem o queijo, já tem a faca. Né? A gente não está numa fase da evolução que ninguém sabe como é que funciona a agricultura. Não, já tem estudo. Já passamos. Ou a sociedade como é que funciona. Já tem estudo mais do que suficiente para a gente poder operacionalizar, exatamente, tornar concreto. Então, o que o brasileiro está fazendo agora? A gente só pensa na corrupção, na desonestidade, na seca, na falta de chuva. Então, na cabeça do brasileiro, nós estamos pobres total. O próximo ano também vai ser seco. Vamos falar das crises no próximo Pode Sim, que no próximo espécie Pode Sim das crises nacionais. Aí a gente fala disso, tá joia? Quem faz a não? Vamos fazer só. Avancei, né? Não, é bom que anunciou, né? Anunciou. Quem faz a nossa prece? Quem quer fazer? Rui, você foi convidado aqui. Os dedos apontaram para o Rui. Queremos agradecer essa oportunidade. Estamos aqui reunidos, discutindo um assunto tão importante, tentando buscar soluções e principalmente nos voltarmos a esse problema, né? Abrirmos os olhos para esse problema. Esperamos sinceramente que esse recado tenha sido dado, seja escutado e possamos, de uma forma ou de outra, ajudar aquele povo que tanto sofre nesse momento, que, de uma forma ou de outra, fazendo nossas orações e vibrando pela paz daquela região, que a situação possa ser amenizada e a gente consiga, como pátria do Evangelho, fazer a nossa parte nesse momento. Que a paz do Cristo possa estar no meio de nós. Nós que estamos dispostos a amar e a servir. Nós que estamos aqui dizendo verdadeiramente com a alma elevada: Senhor, queremos participar de Tua tarefa, de pacificar corações, de consolar todas as dores, nos dispondo a estar no mundo como verdadeiros cristãos. Coloco-me à disposição para o nosso diálogo fraterno.
é um problema sério que a gente está enfrentando atualmente, né? Todas essas guerras, essas tormentas, numa região tão importante, isso existe também, como a gente comentou há pouco, é um momento, é uma oportunidade de todos se redimirem, principalmente dos europeus, né? Como é que a espiritualidade, como é que a gente consegue interpretar isso de uma forma espiritual, vamos assim dizer. Observando a história relativamente recente do planeta dos últimos milênios, podemos dizer que não há nada de novo, a não ser a possibilidade de que os habitantes do mundo se tornem verdadeiros cristãos. Existe todas as condições, já há algumas décadas, de que o mundo possa equacionar suas graves questões. Existe uma imensa barreira no coração humano do orgulho e da vaidade que impossibilita o ser de verdadeiramente amar. Todas as crises são convites divinos à reforma das criaturas. As crises individuais, como as crises coletivas, são oportunidades de transformação emocional e espiritual. É necessário que o coração ressequido do ser encarnado seja tocado pelo amor, seja sensibilizado em relação ao sofrimento do outro, para que possamos transformar a sociedade. Vemos pessoas que afundam-se nos vícios e na podridão, porque pensam que os recursos que estão em suas mãos devem servir apenas para ela. Não entendem que quando Deus atribui a função de gerenciamento de riqueza, Ele está também dizendo: deveis amparar os vossos irmãos. Isso também é uma realidade em relação aos países que acumulam riquezas. Tolos são os que pensam que a riqueza é simplesmente fruto de suas mãos e que deve ser utilizada apenas para a sua segurança, a sua alimentação, a produção de mais riquezas. O mundo vive um período de extrema relevância. Não existirão mais barreiras. Os seres humanos passam a viver, de fato, como uma verdadeira família. Quando dizemos família, não estamos dizendo uma família fraterna, porque existem famílias que se destroem, como sabeis. A imensa família humana terá o seu teste principal, porque inevitavelmente estaremos juntos. Inevitavelmente estaremos convivendo com pessoas das mais diversas origens e opiniões. Estamos nós preparados para a fraternidade? E essa questão também deve ser levada com mais seriedade ainda pelo movimento do Consolador. Quando vemos espíritas que se combatem por causa de opiniões tolas e frívolas, nos perguntamos: estarão os espíritas preparados para conviverem verdadeiramente com pessoas de outras religiões tão diferentes da sua? De outras opiniões, né? É importante entender isso. Se os espíritas não aprenderem imediatamente a respeitarem-se, a perdoarem-se, a compreenderem-se, não estarão qualificados para acolher irmãos muçulmanos. Não estarão qualificados para atenderem e acolherem irmãos hindus. Não estarão qualificados para atender e amarem irmãos ateus. E isso significa que eles não estarão qualificados para executar a vontade do Cristo na pátria do Evangelho.
preciso entender que as pequenas e mesquinhas brigas que tantas vezes assolam o nosso movimento nos descapacitam de desempenhar o papel que o Cristo deseja. Portanto, meu amigo, se você acumula mesquinhas pretensões e para isso utiliza-se da calúnia, e para isso utiliza-se de meios torpes, você é um dos assassinos da criança que estão nas páginas do mundo. Não pense que isso é apenas teoria. A lei de Deus é mais severa com os que mais sabem. Não pense, meu amigo, que se você é um poço de calúnia, apesar de disfarce, você não tem responsabilidade por essas mortes. Tem, porque o Brasil ainda não é capaz de acolher esses indivíduos por causa de sentimentos inferiores, por causa de sentimentos egoístas, por causa de opiniões pretensiosas, por causa da ilusão de falsa superioridade que tantos alimentam no coração, apesar das técnicas extremamente competentes de disfarce. Portanto, a crise que hoje foi estudada é uma crise desafiadora para os nossos corações. Como estará o nosso coração quando esses indivíduos aportarem em nosso país? Um coração acostumado ao perdão, à austeridade e à fraternidade, ou um coração amolecido pelos vícios, pela torpidez social, pelas politicagens de corredor, pelas fofocas doentias? Cada um irá se posicionar de acordo com o seu coração. Cada um irá agir na medida em que seu coração permita. Portanto, quando refletimos sobre a situação do mundo, é indispensável que nos perguntemos: como um discípulo do Cristo, o meu coração está preparado para acolher essas pessoas? Porque o problema do mundo não é o problema do recurso material. Porque Deus sempre proveu recurso aos seus filhos, como ensina o nosso mestre em seu Evangelho. O Pai cuida das aves do céu, o Pai veste os trigos do campo, o Pai ama e protege todos os seus filhos. O grande problema humano a ser enfrentado no século XXI é o problema do coração humano. É o problema da arrogância. É o problema da sede de aparecer. Aí está o nosso apelo e sugestão aos meus amigos espíritas. Avaliem a vossa conduta. Em particular, avalie a vossa conduta no movimento do Consolador. Porque senão, meu amigo, se você permanece envolto de intrigas e brigas mesquinhas de poder, eu vos asseguro, cedo ou tarde, será mostrado a você as milhares de mortes que você participou. Porque quem mata essas pessoas não é o bode, não é o mar, é a dureza dos vossos corações. Que o Cristo possa nos auxiliar, que o Cristo possa nos ajudar a vencer essa dureza que existe no nosso coração, para que não sejamos assassinos de crianças desamparadas. Alguma outra questão? Despeço, pedindo a todos vibrações, não para os que estão sofrendo nesse instante, mas para aqueles que confortavelmente geram esse sofrimento. Eles serão os expatriados do mundo, os egoístas terríveis que vivem na abundância e apenas fazem cálculos de controle, seja do seu pequeno departamento, ou seja de políticas de Estado completas. Esses merecem nossas preces, meus irmãos, porque esses, muito em breve, infelizmente, receberão uma colheita muito amarga por permanecerem lutando contra a lei de amor, endurecendo os próprios corações. Que todos possamos,
com coragem e firmeza, implantar em nosso coração o projeto do Cristo para o país. Porque quando o nosso coração for a pátria do Evangelho, o nosso país ensinará ao mundo o que significa ser o verdadeiro cristão. Paz a todos, do vosso irmão e amigo em Cristo, Caibar Schutter.